Olá, meus queridos amigos e queridas amigas do Centro Espírita Antônio de Oliveira, a qual agradeço com muito carinho pelo convite de hoje estar aqui mais uma vez, fazendo uma palestra e agradecendo principalmente o Wagner, quem fez o convite. Então, o tema de hoje é Bendicamos, capítulo 80 do livro Palavras da Vida Eterna, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, o que vem dizer isso para nós? Bendicamos. Bendicamos tem muito a ver com renúncia. E nós vivemos aqui na Terra as nossas aflições. E nós podemos começar falando sobre um sentimento que está entre nós e quase todos nós sentimos: a mágoa. Se alguém diz algo contra nós, alguma coisa que se faz, nos sentimos magoados. O que é mágoa? Mágoa quer dizer má água. E o nosso corpo, quase que na sua totalidade, é composto de água. Então, a água fica má. Má água. Uma água suja. Porque se eu ingerir uma água suja, ela faz mal. Ela vai causar danos à minha parte orgânica. Então, e a medicina psicossomática diz que a mágoa é a causa maior do câncer. E como que eu curo a mágoa? Renunciando o meu orgulho e perdoando. Então, essa doença, ela desaparece do meu organismo. Porque eu fiz o que tinha que ser feito. Eu renunciei o orgulho. Pela humildade, pelo reconhecimento do meu erro. Então, essa aflição deixou de existir. Então, eu não preciso mais daquela doença. Então, ela vai desaparecer. Não tem mais nenhuma utilidade. É evidente que muitas vezes nós até desencarnamos com essa doença. Porque o corpo já não tem mais como reverter o processo. Mas o espírito fica livre. Liberta-se o espírito, que é o importante. Que é quem vai sobreviver. Aqui a vida é temporária. Vamos ficar aqui por um determinado tempo. E esse tempo, diante da imortalidade do espírito, é uma gota d'água no oceano. Então, por esses valores que cultivamos aqui, nós criamos muitas aflições, tanto agora como nas nossas reencarnações passadas. Nós vamos criando esse ressentimento. Inclusive, é a causa dos nossos processos obsessivos. Nós causamos um problema a alguém, e esse alguém vem nos cobrar. Porque ele entende que ele tem que vir se vingar. Ainda está preso a essas aflições. E quando há o perdão, também desaparece. Aquele processo, ele também vai desaparecendo. Então, quando nós pensamos na nossa vida como um todo, a gente vai vendo que as nossas aflições, ela se dá pelo nosso apego, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. Quando nós sacrificamos esses sentimentos e partimos para as virtudes, sentimentos mais nobres, é o sacrifício nosso que agrada a Deus, como está no Evangelho. Bem-aventurado os misericordiosos. Então a gente sente que abdicamos desses ressentimentos para a nossa própria cura.
Todas as nossas doenças, ela vem dos nossos sentimentos. Jesus já disse: aonde está o seu coração, está você. O coração simboliza o nosso sentimento. Aí, então, nós vamos pensar o que vamos fazer. E o pensamento cria as aflições. Cria o quê? A gente ter ódio de outra pessoa. Que nós temos que se vingar daquela pessoa. Que nós temos que repudiar aquela pessoa. Porque ela nos causou um incômodo. E assim e vice-versa. Então, abdicamos do sentimento de orgulho e do egoísmo, a gente cura um grande mal sempre. Então, eu vou até sugerir uma história para vocês, para que a gente possa entender melhor. Lá no passado, um homem, ele sofreu de um processo, ele viveu lá na Inquisição. Então ele era padre e tinha um outro amigo padre que fizeram barbaridade juntos, que a gente já conhece através da história. Então esses dois homens viveram juntos, um estava encarnado e o outro desencarnado. O encarnado passou a sofrer um processo obsessivo. E esse espírito não queria se comunicar. Não queria dizer o que ele estava pretendendo fazer ali. Até que um dia ele falou. E culpava o encarnado por isso. Não queria perdoar. Então, os dois passavam mal. Eles viam que o encarnado, de madrugada, pulando na cama, cantava música com a esposa. Nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido essas músicas, essas canções. Então o que acontece? Ele fez isso. Passou os anos e uma senhora muito dedicada, dirigente de uma casa espírita, que ele morava no interior de São Paulo, então começou a se dedicar ao tratamento. Quando ela se dedicou, ela ia à casa dele, foi instruindo, foi estudando, até que depois de uns 5 anos, esse espírito resolveu deixá-lo em paz. Então, esse senhor foi estudar e o espírito também. Depois, mais tarde, eles se reencontraram e trabalharam por muitos anos juntos, dentro do campo mediúnico. Reconciliaram. Renunciaram o orgulho, o egoísmo um do outro, para se encontrar. Esse homem era Oswaldo Barbosa. O espírito era Lutero. Por isso que meu nome é Oswaldo Lutero Barbosa. Foi uma homenagem que o meu pai fez a esse espírito, que depois se tornaram grandes amigos e hoje estão os dois desencarnados, vivendo uma amizade maravilhosa. Então, o que acontece? Eu venho de uma família de 11 irmãos. Esses 11 irmãos me chamavam de Lutero. Eu não gostava desse nome Lutero. Então, fazia isso como forma de chacota. E aquilo me deixava muito tenso. Quando eu cheguei, mais ou menos na adolescência, à fase adulta, eu fiquei sabendo dessa história. O meu pai me contou essa história, que tinha esse Lutero na vida dele. Até aí não sabia de nada, mas depois a minha mãe me contou sobre a homenagem que ele havia feito a esse amigo. E quando eu vi aquela história bonita, linda dos dois, abnegado, fazendo amizade, reatando aquela amizade de antigamente, então, aquilo para mim, eu vi ali o amor, a renúncia dos dois ao orgulho,
o encarnado pelo que estava passando e o desencarnado que deixou a vingança do lado para depois trabalharem juntos e ajudarem muita gente. Foram uns 30 anos trabalhando juntos. Quando eu entendi essa história, eu passei a entender e encontrei uma razão interior que aquela chacota já não me atingia mais. Eu me sentia confortável como me sinto até hoje. Então, a abnegação, como que o Manuel fala, é isso. É a gente chegar na causa para fazer a mudança. A mudança necessária, que vem o quê? Da providência divina. Deus, quando a gente faz tudo que é necessário, a providência divina age. A doença desaparece. Os sentimentos negativos de ódio, a impaciência desaparece. A intolerância desaparece. Porque a gente entendeu o que está acontecendo. É a razão interior. Quando eu encontro um ponto, encontro a razão interior, a mudança é feita. Então, por isso, como Emmanuel cita, muitos que são delinquentes ferozes mudam da água para o vinho. Como o Divaldo conta a história, que ele estava fazendo uma palestra, e quando ele estava indo embora, entrando no carro, chegou um homem forte, grande, perto dele. O Divaldo disse que ficou com muito medo. E esse homem se rebelou e disse: gratidão por tudo, obrigado por tudo, pela palestra que o senhor fez. Essa palestra mudou a minha vida. Eu sou um traficante. E depois de te ouvir, hoje eu vou mudar de vida. Não quero mais ser traficante. Vou ter uma vida honesta a partir de agora. Olha só. Abnegou de tudo aquilo que tinha para ser uma outra pessoa, da água para o vinho. Assim como Emmanuel descreve nesse tema. E os casos são muitos. Uma pessoa ora a Deus e pede auxílio. O auxílio vem, ela se cura. Os médicos nos hospitais não sabem o que acontece. Eu tive um caso desse na minha família. Se curaram. Então, os médicos chamam de cura espontânea. As religiões chamam isso de milagre. Fora da lei de Deus, algo inédito que só acontece uma vez? Não. Existe uma causa por trás disso. A mudança interior de cada um. Encontrou razões. Como aquelas pessoas que num coma saem do corpo e voltam a uma outra pessoa. Tem contatos com os espíritos e acabam mudando a sua vida aqui. Então, abnegar é justamente isso. É renunciar aos sentimentos negativos. Entender que o outro faz o que ele sabe fazer e não o que eu quero que ele saiba. Ele ainda não aprendeu. Não adianta você exigir do seu marido que ele tem que te dar flores, que nem o marido da vizinha faz. Ele não tem essa educação. Não foi construído nele esses valores. Então ele não vai fazer isso, porque ele não tem uma razão interior para fazer isso. É assim, a gente vai entendendo. Já viu como, às vezes a gente fala mal de um chefe, num departamento de uma empresa? Por que ele está ali nos cutucando? Porque eu preciso progredir. Eu tenho um potencial a desenvolver.
Só que eu não desenvolvo. Ele vai me cutucando. A hora que eu desenvolver, eu começo a ver ele de uma outra forma. Eu entendi por que ele faz aquilo. Encontrei a minha razão interior. E tudo muda. Passo a ser amigo dele. Passo a prestigiá-lo ao invés de falar mal. Elogiá-lo e o que é melhor, ser grato. É o que acontece. É a nossa cura dos nossos sentimentos negativos. E nós trazemos de lá. Dando uma referência literária, uma vez eu estava fazendo uma palestra e contei uma história que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Aí, lendo uma revista, eu vi a sinopse de um livro que nem sequer é espírita, de um romancista norte-americano, Jack Lemmon. O título do livro é Andarino das Estrelas. Então, conta a história de um engenheiro agrônomo, que ele era um homem calmo, tranquilo, muito prestigiado no seu meio, e ele comete um crime. Tira a vida de um amigo numa hora que estava nervoso. Isso estava nele, aquela violência, no seu interior, no seu inconsciente. Quando ele foi provocado, aquilo veio à tona e ele cometeu o crime. Na cadeia, esse homem aprende que ele poderia sair do corpo com um amigo, também presidiário. E ele começa durante a noite, quando dorme, sair do corpo e visitar o plano espiritual. E ele começa a ver que ele não está mais preso, não tem mais prisão, ele é livre, ele vive tranquilo. Então aí começa a sua mudança. Começa a entender o porquê que ele cometeu aquele crime. E aí ele se refaz. Sai a revolta do seu coração porque está preso. Ele entende, assume o seu erro e fica tranquilo. É assim que acontece com a gente quando a gente tem uma razão interior para a mudança. O livro Andarino das Estrelas, quem quiser ler, não é um livro espírita, mas mostra ali muita coisa que nós estudamos dentro dessa doutrina maravilhosa. Então é isso. Nós vamos abdicando desses sentimentos negativos. E vamos nós crescendo interiormente as nossas mudanças. Admiramos a Madre Teresa de Calcutá, quando o homem que a perseguia também adquiriu a lepra e foi junto com ela onde ela cuidava dos leprosos. Quando ele viu aquela senhora, ele disse a ela, envergonhado porque estava ali, ela disse, não precisa se preocupar, meu irmão, aqui você só será amado. Pagou o mal com o bem, como nos ensina o Mestre. Por quê? Não tinha orgulho no coração. Via todos como irmãos. E esse é o convite que o Emmanuel nos faz. Quando a gente vai estudar, bem-aventurado os misericordiosos. Que através da misericórdia nós vamos encontrando esses motivos de mudanças. E vamos falando de Jesus, falando do Evangelho. Incomoda a gente ver as pessoas se degradando,
e a gente procura uma solução para parar aquele movimento, aquela ação. Esse é o pacificador. Aquele que se sente sempre incomodado com o que acontece à sua volta e faz qualquer coisa para corrigir, porque ele é um pacificador. Ele vai se abnegar de muito do seu, vai sofrer consequências com isso, mas ele não desiste do seu objetivo. Assim é cada um de nós. Quando nós entendemos a lição, nós vamos mudando. Vai tendo aquela alegria no coração, nos sentimos felizes com aquele que se recuperou, com aqueles que tirou a mágoa do coração, com aqueles que entendeu o porquê está aqui. Que a aflição é o curativo, é a ferida que causamos que vem lá de trás. Que está na máxima de Jesus quando ele diz: cada um segundo as suas obras. Qual foi a obra de cada um de nós? Então nós respondemos por isso. E quando nós entendemos essa lição, nós não nos revoltamos contra Deus. Nós somos humildes, resignados. Então, quando nós somos abnegados, resignados, a doença do coração é curada. A providência divina age sobre nós. Olha que interessante. Esse é um tema lindo, para que nós façamos inúmeras reflexões, trazer para o nosso dia a dia nas nossas relações humanas, com nossos familiares, que ali estão muito dos nossos algozes do passado, com nossos amigos, com as situações que vivemos, hoje de muita aflição, no individual e no coletivo, porque a paz está dentro de nós. A guerra também. A guerra começa no meu coração e vai se espalhando. E vai se espalhando até que chega entre nações, como estamos vendo agora. Assim, somos cada um de nós. O amor constrói, o ódio destrói. Como dizia Chico, o ódio é o amor profundamente adoecido. Então, sempre uma prova de amor é rever o que nós sentimos. Uma autoanálise de nós mesmos. Aquilo que nos perturba é justamente ali que temos que ser resignados. É o que temos que trabalhar. Se alguém pisa no seu pé e aquilo te irrita, se alguém te xinga e aquilo te irrita, procurar descobrir sempre por quê. Por que eu me sinto irritado com isso? Vale a pena? Vale a pena eu sentir raiva, ódio da outra pessoa? Na peça Hamlet, o Shakespeare tem uma frase interessante. Se você tomar veneno, você mata o inimigo? Ou é você que morre? Quando nós temos mágoa, ressentimentos, inveja, orgulho, egoísmo, nós estamos tomando veneno para matar o inimigo. A vingança é tomar veneno para matar o inimigo.
E quem morre é a gente, nunca o inimigo. Ele continua vivo. Então não vale a pena. Quando nós não sabemos agir com sabedoria, a gente age de uma forma que a gente não consegue perceber essa diferença. E vivemos a vida tomando veneno e ficando doente, porque nós não conseguimos nos abdicar desses sentimentos que carregamos. Que viemos lá do reino animal, vivemos instinto. E estamos vivendo as experiências como seres humanos para abdicar do instinto e desenvolver o afeto em nosso coração. E assim, a máxima de Jesus se torna presente em nossa vida. Amai uns aos outros como eu vos amei. É o que o Mestre nos coloca. É o que o Mestre nos ensina. E o que ele viveu entre nós. Então, vamos nós ficando por aqui. Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. Agradecendo a direção da casa Antônio de Oliveira. Que assim seja. Um forte abraço a todos, um beijo no coração e que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.